Paz. Eu quero partilhar com todos vocês uma pequena palavra com todos vocês. Então, eu quero falar sobre o adultério. E então, o texto que eu quero ler com vocês, meditar com vocês, ele está lá então no capítulo 5 de Mateus, do versículo 27 ao 28. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 ao 28. E então a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, ele nos diz assim para nós: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Eu vou repetir mais uma vez. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Então, na lei de Moisés, nós vemos que o adultério então era motivo para a pessoa ela ser penalizada, para a pessoa então ela ser apedrejada, para a pessoa então ela ser difamada, condenada, julgada. Por essa pessoa então ela rejeitar a palavra e então dar legalidade ao erro, dar legalidade então ao pecado. Ou seja, estou me referindo então ao Antigo Testamento, ao antes de Cristo. Com Cristo, na época de Cristo, ou seja, no depois de Cristo, nós vemos que a ordem ela não mudou. Nós vemos que a palavra ela não mudou. Nós vemos que os mandamentos não mudaram. E o Deus não mudou. Então, Jesus, nós vemos que Jesus, ele exemplifica aqui nos versículos que nós lemos, no versículo 28, Jesus aqui exemplifica o adultério. Na época antes de Cristo, o adultério, as consequências eram graves. Mas na época então, já com Cristo, no depois de Cristo, o adultério ele continua então a ser adultério. O pecado ele continua então a ser pecado. E as consequências continuam a ser consequências. As consequências continuam então a ser graves. Claro que a pessoa ela pode pecar. Claro que a pessoa ela pode transgredir contra a lei. Mas ela pode fazer, mas ela não deve. A pessoa ela pode fazer, mas essa pessoa ela pode fazer, mas ela pode também se arrepender. Aliás, ela deve se arrepender. A pessoa, se fizer, se pecar, se transgredir, a pessoa ela deve se arrepender. Ela deve se arrepender. Ela deve confessar e ela deve deixar. Deus, quando a pessoa ela se arrepende, quando ela reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, quando ela reconhece diante de Deus, então essa pessoa ela é perdoada por Deus, sim. Até aí, tudo bem. Deus perdoa, sim. Mas o pecado tem consequências. A pessoa erra, a pessoa reconhece diante de Deus. Ok, Deus perdoa. Mas o seu pecado continua a ter consequências. O pecado tem consequências na vida da pessoa. A mesma coisa então é hoje em dia, em nosso mundo, nas leis do mundo, nas leis do nosso país, nas leis das nossas regiões. Essas leis, então, no nosso país nós temos leis, das nossas cidades nós temos leis. E então, se essas leis do nosso mundo, se elas forem quebradas, vai ter consequências. Tem então consequências. A pessoa, se ela errar, se ela quebrar então as leis, se ela quebrar então os mandamentos, ok.
essa pessoa ela pode reconhecer que errou. Essa pessoa então ela pode reconhecer, ela pode se arrepender. Ela pode até, ela é então perdoada pelo país, pela nação, mas existem consequências. Ou seja, a consequência neste caso é multas, tem que pagar multas, ou a pessoa é presa. Ok, mas a pessoa é perdoada, mas existe consequências. O mandamento, ele continua então a ser o mesmo. Não adulterarás. Deus, ele nos diz para nós não adulterarmos. Só que Jesus, ele simplificou aqui para nós. Jesus aqui no versículo 28, ele simplificou para nós. Só de nós pensarmos, mesmo sem o fazer, é a mesma coisa que fazer. Jesus então aqui ele simplifica para nós. Só de nós pensarmos, mesmo sem fazer, é a mesma coisa que fazer. É pecado da mesma forma. É adultério na mesma. E foi isso que ele nos disse então aqui no versículo 28. Nós, só de olharmos para uma mulher, nós, só de olharmos para um homem com intenções não boas, nós já estamos então dando abertura para a nossa carne. Nós já estamos então dando legalidade à nossa carne. Quando nós estamos desejando, se nós estivermos desejando, então isso é pecado, sim. Se nós estivermos cobiçando, nós já estamos pecando, sim. Mesmo sem tocar, mesmo sem fazer, se nós já pensarmos, nós estaremos pecando na mesma forma. Nós estaremos pecando na mesma maneira. É a mesma coisa que tocar. O pensar, o imaginar é a mesma coisa do que o tocar. O pensar, o imaginar é a mesma coisa do que tocar. Desejar é a mesma coisa do que fazer. Tudo isso é igual. Tudo isso é igual para Deus, como Jesus aqui nos alertou. Então, sabendo isso, é realmente então importante. Sabendo isso, olhando para aqui, vendo as palavras de Jesus, é importante então realmente nós entendermos que nós precisamos, para nós fugirmos disso, nós precisamos estar cheios, completamente cheios da presença de Deus. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Nós precisamos estar a transbordar de Deus. Para que então nós possamos estar ausentes. Para que então nós possamos estar mortos para a nossa carne, mortos para as nossas vontades. Então, para isso nós precisamos então viver realmente uma vida espiritual. Vivendo então em espírito. Agindo em espírito. Então só assim nós conseguiremos vencer. Só assim nós conseguiremos então negar o mundo, negar a carne. Negar então a cobiça, negar então a vontade e viver então uma vontade de Deus. Então para isso nós precisamos buscar Deus a todo tempo, a toda hora. Nós precisamos buscar Deus como nunca buscamos, orar como nunca oramos, meditar na palavra como nunca meditamos. Nós precisamos estar a transbordar de Deus, nós precisamos estar impactados, nós precisamos incendiar de Deus, nós precisamos estar a transbordar, nós precisamos contagiar, nós precisamos ser completamente contagiados pelo Deus, impactados pela presença de Deus em nós. Então que nós possamos buscar o reino de Deus, que nós possamos buscar a justiça de Deus, que nós possamos buscar Deus e que nós possamos transbordar Deus, porque essa é a única maneira de nós fugirmos a isto, de nós fugirmos ao pecado, de nós fugirmos a uma vida pecaminosa, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos buscar esse Deus, que nós possamos transbordar de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.